oitavo ano, nós iremos continuar o nosso estudo sobre fatoração e produtos notáveis. Na nossa última aula, nós vimos o que era produtos notáveis e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre fatoração. Lembrando que já tem uma atividade do segundo bimestre para ser enviado as fotos para o e-mail. O plantão de dúvida é das 7 da manhã às 11, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Fatoração. Fatorar significa transformar a soma e subtração em expressões algébricas ou equações em produtos com fatores. Podemos entender a fatoração como sendo a simplificação das sentenças matemáticas. Então, a fatoração nada mais é do que quando você tem expressões algébricas, ou seja, você tem valores que têm vários monônimos, várias partes separadas por adições e subtração, você transforma de um jeito que só tenha multiplicação. Nós vamos falar de alguns tipos de fatoração mais utilizados. O primeiro nós chamamos de fator comum de evidência. Esse fator comum de evidência, você vai procurar algo que é comum naquilo que você está procurando, naquela sentença matemática ou expressão algébrica, e vai escrevê-lo, vai colocá-lo em evidência. A fórmula que nós seguimos é ax mais bx vai ser igual a... Eu tenho dois monônimos, o ax e o bx, separado por uma adição. O que repete nesses dois? É o x, então ele vai ficar em evidência. E eu vou multiplicar pelo aquilo que sobrou. Sobrou a mais b. Se você cancela x, sobra a mais b. Veja que o termo a ser colocado em evidência foi o x, porque ele se repete na composição do monônimo, ax e bx. Então, sempre vai ter algo que estará repetindo. Precisa ser necessariamente uma parte literal, ou seja, uma letra? Não, pode ser um número também. Exemplo, 6x mais 6y. Eu tenho dois termos, dois monônimos. O 6x é um, o 6y é outro. O que repete em ambos? O 6. Então, o 6 vai ficar em evidência. E eu vou multiplicar por aquilo que sobrou. Se eu cancelo o 6 dos dois porque está em evidência, sobra x mais y. Então, observe que eu escrevi numa forma de multiplicação. 2ax menos 3bx. Eu tenho dois monônimos. O que há em comum entre eles? O x. Então, eu vou tirar o x e vou escrever ele em evidência. E vou multiplicar por aquilo que sobrou. Sobrou 2a menos 3b. Isso fica dentro do parênteses. Cx² mais bx. O que há em comum entre eles? O x. Mas observe que no primeiro termo, o x tem expoente 2, e no segundo, o x não tem expoente. Quando você tem várias letras com expoente diferente, você vai pegar aquela com menor grau e colocar em evidência. X², o expoente é 2. O segundo x não tem expoente, então ele é expoente 1. Logo, ele é o menor, então ele é que eu vou escrever em evidência. Eu vou tirar um x, vou escrever em evidência, e o que sobrar vai ficar dentro do parênteses. Bom, o c não está em evidência, então você repete. O x, ele é ao quadrado. O que quer dizer? Quer dizer que eu multipliquei o x duas vezes. X vezes x. Se um x está em evidência, ainda falta outro x, então vai ficar cx. Já no segundo termo, bx, o x já está em evidência, então vai sobrar apenas o b. Ficamos com x vezes cx mais b. Então, fator comum de evidência, eu vou encontrar algo que é comum a todos os termos do meu polinômio, da minha expressão algébrica. Agrupamento. O agrupamento, ele vai colocar também algo em evidência, como nós fizemos no anterior, mas ele é feito quando você tem mais do que dois
dois termos. E esses termos, eles têm repetições, mas nem todos têm a mesma repetição. Exemplo, AX mais BX mais AY mais BY. Você vai ver que não tem algo que é comum aos quatro termos. Mas eu posso pegá-los de dois em dois, da seguinte forma. Os dois primeiros termos, o AX e o BX, ele tem o X como evidência, e vai sobrar o A mais B. Já o terceiro e o quarto termo, AY mais BY, o que está em evidência é o Y. O que sobrou, A mais B. Você vai ver que para funcionar a fatoração por agrupamento, você precisa que dentro do parênteses tenha a mesma resposta. Por quê? O que está fora, x mais y, vai ficar no primeiro parênteses. E você vai repetir o que está dentro do parênteses, a mais b, mais uma única vez, é o suficiente. Então, nós ficamos com x mais y vezes a mais b. Observe que, nesse caso de fatoração, não há um fator comum que será para todos eles, somente fatores comuns a alguns termos. Então, geralmente, você vai pegar de 2 em 2. Se houver 4, de 2 em 2. Às vezes, quando há 6 ou um pouco mais, tem como pegar de 3 em 3, mas aí vai depender. Vamos ver um exemplo. 2x, 8x, mais 2y, mais 8y. Bom, eu vou analisar os dois primeiro. 2x mais 8y, mais 8x. O que repete nos dois? O x, então ele vai ficar em evidência. O que sobrou? 8, 2 mais 8. 2y mais 8y. O que está em evidência neles? O y. O que sobrou? 2 mais 8. Então, o que está dentro do parênteses? 2 mais 8. E o que está fora? X mais y. Então, ficamos com 2 mais 8 vezes x mais y. Segundo exemplo, 5z mais 2z mais 5x mais 2x. Vou analisar os dois primeiro. 5z mais 2z, o que está em evidência? O z. E o que está em evidência no 5x e no 2x? O x. Mas eu poderia fazer de uma forma diferente e não pegar os dois primeiros? Posso. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos pegar o primeiro termo, o 5z, e vamos colocá-lo em evidência com o terceiro termo, o 5x. Por quê? O que eu tenho de comum nos dois? O 5. Então, o que sobrou? Z mais x. Então, observe que você pode agrupá-los de forma diferente. Você não precisa sempre agrupar o primeiro com o segundo. Você pode agrupar em ordem diferente, desde que tenha alguma coisa comum neles. E eu vou agrupar o segundo, o 2z, com o quarto, o 2x. O que há em comum neles? O 2. Se eu tiro o 2, o que sobra? Z mais x. Bom, o que está fora do parênteses? 5 mais 2. E o que está dentro do parênteses? Z mais x. Então, fica 5 mais 2 vezes Z mais x. Mas se eu tivesse agrupado o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, chegaria na mesma resposta. Diferença de dois quadrados. Bom, quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, é o mesmo que eu ter esses dois valores sendo multiplicados, mas com sinais diferentes. Ou seja, a mais b vezes a menos b. Importa se o a mais b e o a menos b eles estejam em ordem diferente? Não, desde que seja valores trocados, um positivo e um negativo. Aqui vale uma observação importante. Esse caso de fatoração, ele é o inverso do produto notável que nós já estudamos, que se chama soma pela diferença de dois quadrados, que é representado por a mais b vezes a menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, observe que é a mesma coisa. Eu só estou fazendo o processo inverso agora. Exemplo, 36x ao quadrado menos 81 y ao quadrado.
O que ele está falando? Eu tenho que descobrir o valor de A e de B, mas sem o expoente 2. Então, eu vou analisar isso de forma que eu consiga reduzir. 36, como eu posso escrever? Como 6 ao quadrado. E x ao quadrado? Como x ao quadrado. Então, observe que 6x ao quadrado é a mesma coisa que 36x ao quadrado. Menos, faço o mesmo processo com o segundo termo. 81, 9, e o y vai ficar sem o expoente 2. O expoente 2 vai ficar fora. 9y é o mesmo, 9y ao quadrado é o mesmo que 81y ao quadrado. Então, quem é o A? 6x. Quem é o B? 9y. Então, como vai ficar? Vai ficar A mais B vezes A menos B. Ou seja, 6x mais 9y vezes 6x menos 9y. Segundo exemplo, 4x ao quadrado menos 9z. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou encontrar o valor de A e de B, lembrando que ele tem que ficar ao quadrado. O 4 vai ser 2, porque 2 ao quadrado é 4. E o x eu vou tirar apenas o expoente 2 dele. Vai ficar 2x elevado a 2. Menos o 9 vai ser 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E o z eu só tirei o expoente. Isso quer dizer que o a vale 2x, o b vale 3z. Se o a vale 2x e o b vale 3z, eu vou usar a fórmula, o a mais o b multiplicado pelo a menos b. Então, eu vou ficar com 2x mais 3x mais 3z vezes 2x menos 3z. Observe que é o mesmo valor, só porque com sinais diferentes. Eu poderia fazer o contrário? Eu poderia escrever o negativo antes do positivo? Poderia. Trinômio quadrado perfeito. Esse é um caso de fatoração inverso do produto notável. Quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. O trinômio perfeito possui representação tanto para a soma como a diferença. Lembra? Diferença é subtração. Bom, diferença. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. É a mesma coisa que A menos B ao quadrado. Então, eu tinha três termos que estava somando e subtraindo, e eu transformei eles em um único termo com a potência de 2, ou seja, eu transformei em uma multiplicação. Exemplo. Nove y elevado a 2 menos 12y mais 4. Bom, eu vou analisar que o A tem que estar com o expoente 2. Então, 9 vai ser 3 e o y nós vamos tirar esse expoente 2 dele. Vai ficar 3y elevado a 2. Menos, eu preciso do 2 da fórmula. Então, se eu tenho 12 e eu tiro desse 12, 2, ele vai ficar com 6. E como eu faço para escrever esse 6? Eu posso escrever ele sendo como 3y vezes 2. Por que eu não escrevi 6y? Porque na fórmula diz que eu tenho que multiplicar A por B. E o A, eu já sei o valor dele. Ele é 3y. Então, obrigatoriamente, precisa aparecer o 2 e precisa aparecer o 3y. Agora, eu já sei o valor do B. O B precisa ser 2. Até porque 4 é o mesmo que 2 elevado a 2. Como eu vou escrever? Eu vou escrever simplesmente o termo A, que é o primeiro, 3y, e o termo B, que é o último, o terceiro, 2. E entre eles um sinal de menos, porque é diferença. Então, vai ficar 3y menos 2 elevado a 2. Se eu resolver esse quadrado da diferença de dois termos, eu tenho que voltar no valor original. 9y ao quadrado menos 12y mais 4. Aqui nós temos as observações. 9y ao quadrado é o mesmo que 3y elevado a 2.
12y é o mesmo que 2 vezes 3y vezes 2, e 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. E a soma? Nós temos 3 termos que se transformou em 1 com potência de 2, ou seja, transformei numa multiplicação. A ao quadrado mais 2ab, 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Nós temos o exemplo, 16x ao quadrado mais 40x mais 25. Pessoal, se você tiver com dúvida de como resolve o segundo termo, no nosso caso 40x, se você se concentrar com os dois do extremo, o primeiro e o terceiro, você já consegue encontrar a resposta correta. Por quê? 16x ao quadrado. Na fórmula, ele tem que estar escrito no seguinte jeito, a ao quadrado. Então, como eu posso escrever 16 ao quadrado? 4x elevado a 2. Por quê? 4 ao quadrado é 16 e x ao quadrado. Agora, como eu posso escrever o 40x? Bom, lembra da fórmula? Primeiro tem que ter um 2. Então, você escreve o 2 primeiro, porque não pode fugir. Depois, você tem que multiplicar pelo valor de A. O valor de A você já sabe também, é o 4x. Então, eu multiplico. 2 vezes 4 é 8. Mas eu preciso chegar no 40. Que número que você multiplica por 8, que é 40? 5. Então, você já sabe. O segundo termo é 2 vezes 4x vezes 5. Esse último termo, o 5, ele é o b. Então, eu já sei qual é o valor do próximo, que é o 25. É 5 ao quadrado. Então, eu vou escrever 4x ao quadrado mais 2 vezes 4x vezes 5, mais 5 ao quadrado. Agora, eu só vou juntar o primeiro com o segundo. O primeiro termo é 4x, o A, e o B é 5. 4x mais 5 elevado a 2. Vamos falar agora sobre soma e diferença dos cubos. Bom, vamos analisar primeiro a soma dos cubos. A elevado a 3 mais B elevado a 3 vai ser igual a A mais B, multiplicado por A ao quadrado, menos A vezes B mais B elevado ao quadrado. Bom, na soma de dois cubos, ela é igual ao produto do fator AB pelo fator A ao quadrado, menos AB, aqui nós temos uma multiplicação, mais B ao quadrado. Você vai multiplicar o A pelo A ao quadrado, você vai multiplicar o A pelo AB, menos AB, você vai multiplicar o A pelo B ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado, A elevado a 3. A vezes menos AB, menos A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, A vezes B ao quadrado. Multiplico B também pelos três termos. Vai ficar B vezes A ao quadrado. Por uma questão de organização, nós vamos colocar o A sempre primeiro. A ao quadrado B, B vezes menos AB, vai ficar menos AB ao quadrado, e B vezes B ao quadrado, B ao cubo. O A elevado a cubo, ou seja, o A com expoente 3, só tem 1, então você repete. Já o menos A ao quadrado mais B, você tem 2. Você tem um positivo e tem um negativo, então é 0, você pode cancelar. E já o A, B ao quadrado, você também tem 2, só que um positivo e um negativo. Então, você também pode cancelar eles. Se você cancela, vai sobrar somente o B elevado a 3. Então, dessa multiplicação toda, a única coisa que vai sobrar é o A ao cubo mais o B ao cubo. Vamos ver um exemplo. Nós temos A elevado a 3 mais 27. A primeira coisa que eu vou fazer é desmembrar esses valores, para ficar mais fácil a visualização. O primeiro é o A elevado a 3, então ele vai ficar A vezes A vezes A. O segundo
é o 27. Eu posso escrever como sendo 3 vezes 3 vezes 3. Observe que como eu estou falando de cubo, eu estou falando de 3. Então, eu fatorei de uma forma que eu tivesse 3 repetições aqui da multiplicação. Agora, nós vamos fazer aquele agrupamento. Eu vou olhar o que repete e vou tentar agrupar. Bom, eu vou pegar um A do primeiro e um 3 do segundo. Então, vou ficar com A mais B. E o que vai sobrar depois disso? Vai sobrar 2A, que eu posso escrever como A ao quadrado. Vai sobrar 3 ao quadrado. Mas também eu tenho que ver que, como aqui nós estamos trabalhando com fatoração, vai sobrar menos A vezes 3, porque observa que tem um termo no meio, que é o menos A sobre 3. Bom, o primeiro você não precisa mexer, que é o A mais 3. Mas o segundo você pode organizar. Você repete o A ao quadrado e o menos A vezes 3 você pode escrever como menos 3 vezes A. E o 3 ao quadrado é 9. Se você multiplicar todos os termos do primeiro parênteses com todos os termos do segundo parênteses, você vai chegar na resposta A elevado a 3 mais 27. Segundo exemplo, M elevado a 3 mais 8. Primeiro passo que eu vou fazer é desmembrar. M elevado a 3 você pode escrever como M vezes M vezes M. E o 8? 2 vezes 2 vezes 2 também é 8. Observe que nós temos que deixar um fator, o A mais B, ou seja, 1 do primeiro termo com 1 do segundo termo. Então, vou pegar um M e vou somar com 2, M mais 2. Agora, o segundo fator tem que ser o primeiro ao quadrado, ou seja, vai sobrar 2M, M elevado a 2. Eu tenho que subtrair pelo 1 termo do primeiro monônimo e 1 do segundo, ou seja, o M vezes o 2. E o terceiro é o B ao quadrado, ou seja, é o 2 desse segundo termo. 2 elevado a 2. O primeiro você vai só repetir, M mais 2. E o segundo, M elevado ao quadrado, continua, menos M mais 2, somente por uma questão de organização. Porque geralmente o coeficiente numérico, ele vem antes da parte literal, da letra. Então, nós vamos ficar com menos M, menos 2M. E 2 ao quadrado? 4. Então, ficou M mais 2 vezes M ao quadrado, menos 2M mais 4. O que isso quer dizer? Se você multiplicar M por todos os valores do segundo parênteses e o 2 com todos os valores do segundo parênteses, você volta e tem M elevado a 3 mais 8. Então, fatoração e produtos notáveis, você vai ver que é uma operação inversa da outra. Agora, nós temos que o A ao quadrado menos o B ao quadrado vai ser o A menos B, vezes o A ao quadrado mais o A vezes B, mais o B ao quadrado. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter um fator A menos B, que será multiplicado pelo fator A ao quadrado mais A vezes B, mais B ao quadrado. Da seguinte forma, eu vou multiplicar todos do primeiro parênteses com todos do segundo. A vezes A ao quadrado, A elevado a 3. A vezes AB, A ao quadrado B. Quando você multiplica A por A, você tem A ao quadrado. Quando você multiplica B por B, você tem B ao quadrado. Quando você multiplica A por A ao quadrado, você tem A ao cubo. E assim por diante. A vezes B ao quadrado, A vezes B ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar o B. Menos B vezes A ao quadrado.
menos A ao quadrado B. Observe que por uma questão de organização, o A está sempre aparecendo primeiro. Menos B vezes AB. Menos AB ao quadrado. Menos B vezes B ao quadrado. Menos B ao cubo. Eu vou repetir o A ao cubo porque não tem outro A com expoente 3. Então, ele vai para a resposta final. Já o A ao quadrado mais B tem um valor exatamente igual a ele, só que com sinal negativo, menos A ao quadrado B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair. É como se eu tivesse 1 e tirasse 1. Então, é 0. Você pode simplesmente cancelar. O AB ao quadrado tem um menos AB ao quadrado. É exatamente igual, só que com sinal diferente. Então, você pode subtrair também. Ou simplesmente cancelar. E vai sobrar um menos B ao cubo. Então, observe que de toda essa multiplicação, a única coisa que vai sobrar é o A ao cubo menos o B ao cubo. Exemplo. 125 menos x elevado a 3. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse valor de forma que eu tenho repetido uma multiplicação de 3 números iguais que voltam no valor original. Ou seja, como eu posso escrever o 125? 5 vezes 5 vezes 5. E como eu posso escrever o x elevado a 3? X vezes x vezes x. Agora eu vou seguir a fórmula. Ela diz que o A menos o B. O A é 5 e o B é x. Então, vai ficar 5 menos x. A segunda parte, eu vou colocar o A ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Mais o A vezes B. Então, mais 5 vezes x. E o terceiro termo é o B ao quadrado. O B é o x, então vai ficar x ao quadrado. No primeiro parênteses, você não pode fazer nenhuma modificação, então você simplesmente repete. Vai ficar 5 menos x. Já no segundo parênteses, você pode fazer algumas modificações, algumas melhorias. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes x é 5x. E x ao quadrado, x ao quadrado. Então, nós ficamos com 5 menos x vezes 25 mais 5x mais x ao quadrado. Se eu multiplicar todos do primeiro parênteses com todos do segundo, volto ao valor original, 25 menos x ao quadrado, ao cubo. Segundo exemplo, 27x elevado a 3 menos 8. Primeiro, eu vou escrever o 27, de forma que vai virar uma multiplicação por ele mesmo, 3 vezes 3 vezes 3, o x também, x vezes x vezes x, então nós vamos ficar com 3x vezes 3x vezes 3x, que será 27x elevado a 3. Faremos o mesmo processo com o 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Isso quer dizer que o A da nossa fórmula, ele é o 3x, e o B é o 2. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro parênteses? A menos B. Então, vai ficar 3x menos 2. Agora, no segundo parênteses, o A elevado a 2, então vai ficar 3x elevado a 2, mais o A vezes B, então 3x vezes 2, mais o B elevado a 2, 2 elevado a 2. O primeiro parênteses já está pronto, 3x menos 2. O segundo, eu posso melhorar. 3 ao quadrado, 9. X elevado a 2, x ao quadrado. Mais 3x vezes 2. 3 vezes 2 é 6, então fico com 6x. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, nós ficamos com 3x menos 2 vezes 9x ao quadrado mais 6x mais 4. E por último, nós temos aqui o cubo perfeito, onde nós temos a fórmula a elevado a 3 mais 3 vezes a ao quadrado mais b, mais 3 vezes ab ao quadrado, mais b ao cubo. De toda essa expressão, nós encontramos a expressão a mais b elevado a 3. O cubo da soma de duas parcelas
o A mais B elevado a 3 é igual ao cubo da primeira parcela, A elevado a 3, mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, 3 vezes A ao cubo vezes B, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais o cubo da segunda parcela, o B elevado a 3. Então, você vai fazer o seguinte passo. Você tem A mais B elevado a 3. Você vai desmembrar. Esse A mais B elevado a 3, ele vai ficar A mais B vezes A mais B ao quadrado. Multiplica primeiro A mais B ao quadrado. Nós já fizemos esse produto notável nessa fatoração. Multiplica todos os valores do primeiro com todos do segundo. E assim por diante. Bom, vamos ver um exemplo. X elevado a 3 mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Eu vou escrever na fórmula. A primeira, ele diz que o A ele está com o expoente elevado a 3. Então, x elevado a 3 eu posso escrever como sendo x mais x mais x. O segundo termo, ele diz que obrigatoriamente tem que parecer um 3. Então, eu vou escrever o 3. Depois, eu tenho que escrever o A elevado a 2. Nós já sabemos o valor de A. O valor de A é x, então, eu vou escrever x elevado a 2. E depois, eu vou multiplicar pelo valor de B. Bom, observe que o segundo termo, ele é 6x ao quadrado. O x ao quadrado, nós já escrevemos ele aqui. O 3, ele é obrigatório porque ele aparece na fórmula. Agora, eu preciso do número B. Esse número B é um número que, quando você multiplicar com 3, ele será 6. Então, esse valor vai ser 2. Então, eu já sei tudo. Eu já sei que o A vale x e o B vale 2. Eu posso continuar. O terceiro termo tem mais um 3, obrigatório. Então, eu vou escrever. Depois tem o valor de A, que é vezes x. E depois tem o valor de B ao quadrado. Nós já descobrimos que o B vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado. E o quarto termo é B elevado a 3. Nós sabemos que o B vale 2, então é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Observe que cada termo desse, ao ser multiplicado, volta ao termo original. Por quê? X vezes x é x elevado a 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes x é 6x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Vezes x, 12x. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, eu tenho que ter atenção, porque eu tenho que conseguir voltar no valor original. E aí, eu escrevo da forma que está. Ele diz que eu vou somar o A com B e elevar a potência de 3. Eu já descobri que o A vale x e já descobri que o B vale 2. Então, vai ficar A mais 2 elevado a 3. Pessoal, lembrando que fatoração e produtos notáveis são, na maioria, operações inversas. Quer dizer que você tem que conseguir fazer os dois processos. Eu consigo estar com uma expressão x elevado a 3 mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8, ficar nesse formato x mais 2 elevado a 3, que é uma forma fatorada, mas eu tenho que conseguir fazer esse x mais 2 elevado a 3 ficar na forma de produto notável, ou seja, voltar ao valor x elevado a 3 mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Eu tenho que conseguir fazer os dois processos. Agora vamos ver quando nós temos a diferença. Na diferença do cubo de duas parcelas, nós temos o A menos B elevado a 3, ele é igual ao cubo da primeira A elevado a 3, menos 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, ou seja, 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3 vezes A vezes B elevado a 2, menos o cubo da segunda parcela, B elevado a 2. Ou seja, A menos B elevado a 3, eu tenho que chegar, depois de fazer todas as operações,
em a elevado a 3 menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b elevado a 3 e vice-versa. Bom, vamos ver o exemplo. X elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 27x menos 27. Bom, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a fórmula. Eu vou desmembrar esse x elevado a 3 em x vezes x vezes x. Depois, eu tenho que continuar. E eu vou ter menos, então eu vou repetir. Depois eu vou ter o 3, eu vou repetir o 3. E depois o a elevado a 2. Eu já sei quem é o a. O a é o x, porque ele é sempre o valor do primeiro termo. Então, ele tem que ficar com o expoente 2, x elevado a 2. Depois, eu vou multiplicar pelo b. Bom, observe que esse aqui nós estamos trabalhando o segundo termo. O segundo termo é menos 9x ao quadrado. Nós já temos o x ao quadrado e nós já temos o 3. Falta o valor b. Esse número b, ele é um número que quando multiplicar com 3, vai ser 9. Que número que você multiplica por 3 é 9? 3. 3 vezes 3 é 9. Então, nós já sabemos que o b vale 3. Vamos agora para o terceiro termo, mais 3. Então, vou repetir o mais 3 vezes o a, ou seja, vezes x, b vezes b ao quadrado. O b nós já descobrimos que é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Menos o b elevado a 3. b elevado a 3 é o 3 vezes 3 vezes 3. Observe que todos esses termos, eles voltam ao termo original. Se eu multiplicar x vezes x vezes x, x ao cubo. Se eu multiplicar menos 3 vezes 3 é 9, vezes x ao quadrado, menos 9x ao quadrado. Se eu multiplicar o terceiro termo, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 é 27, vezes x, 27x. E se eu multiplicar menos 3 vezes 3 vezes 3, menos 27, porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, até aqui, eu consegui chegar na resposta que eu queria. Agora, nós vamos escrever na forma simplificada, a menos b elevado ao cubo. Eu tenho que saber quem é o a, x, e quem é o b no nosso exemplo. É o 3. Então, como vai ficar? X menos 3 elevado a 3. Lembrando que, se eu resolver o produto notável ou a fatoração, a resposta tem que uma voltar na resposta da outra. Então, se eu desenvolver x menos 3 ao cubo, tem que voltar a ser x elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 27x menos 27. Bom, aqui vale uma observação importante. Cuidado para não confundir o cubo da soma, que é 3 mais b elevado a 3, a mais b elevado a 3, aliás, com a soma de cubos, que é a elevado a 3 mais b elevado a 3. Ou com o cubo da diferença, que é a menos b elevado a 3, com a diferença entre cubos, que é a elevado a 3 menos b elevado a 3. Pessoal, são coisas diferentes, mas com nomes semelhantes. Nós sabemos que a ausência de parênteses, ele muda totalmente a forma de resolver. Isso também vale para as expressões algébricas. Se nós temos números, por exemplo, 5 mais 2 elevado a 3. Se esse 5 mais 2 estiver contido por um parênteses, você precisa somar primeiro. Então, 5 mais 2 vai ser 7, 7 elevado a 2 vai ser 49. Se não for desse jeito, se for 5 elevado a 2 mais 2 elevado a 2, se não tem um parênteses, então você precisa primeiro resolver a potência e depois você soma. 5 elevado a 2 é 25, 2 elevado a 2 é 4, 25 mais 4 é 29. Então, um dava 49 e o outro 29. Observe que os nomes, por ser semelhantes, você tem que estar muito atento. Nessa atividade, vocês também irão fazer um mapa mental, assim como vocês fizeram na fatoração.
Aliás, vocês vão fazer na fatoração, assim como vocês fizeram nos produtos notáveis, vocês vão fazer um plano, vão fazer um mapa mental. Por que esses dois mapas mentais são importantes? Esse conteúdo, ele não é complicado, ele é fácil. Mas como tem muitas regras, muitas fórmulas, ele pode ser confuso. Então, sempre que você for fazer os exercícios, é importante você estar com o seu mapa mental do lado para você encontrar qual é a expressão certa, qual a fatoração certa, qual é o produto notável certo, para você desenvolver o cálculo no seu exercício. Nessa aula, nós concluímos o nosso conteúdo sobre fatoração e sobre produtos notáveis. Os alunos que ainda não enviaram foto das atividades, não esquecer de enviar para o e-mail. Bons estudos para vocês!